Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. Hoje eu tenho um assunto sério para falar com vocês, que é abuso e importunação sexual. Estou olhando aqui, na verdade não é um depoimento meu, é o depoimento da Nina Reis. Eu conheço ela não pessoalmente, mas acompanho ela há muito tempo no Instagram. E ela postou, acho que anteontem, um vídeo, postou faz 2 dias, um vídeo sobre importunação sexual, na qual ela conta, ela tem 20 anos de experiência, então ela conta os casos que ela sofreu. É interessante ao mesmo tempo que é triste e ao mesmo tempo que te ajuda a entender um pouco melhor como funciona. E o mais importante de tudo, eu acho que se você assistir esse vídeo agora, que eu vou passar aqui, você vai entender você vai criar recursos para no futuro conseguir evitar também. Você vai perceber que ela fala, na hora que a pessoa falou aquilo, eu fiquei em choque. Tipo, eu não sei como eu reagiria, né? Mas pra mim é mais difícil acontecer isso. Mas pra mulher, ela não soube como reagir. Então, se você, ao ouvir ao assistir o vídeo dela, você vai entender a situação. E quando você, eu espero que não vivencie, mas se você vivenciar uma situação dessa, você já vai poder saber, você já vai ter mais recursos, vai ser como se tivesse visto pela segunda vez. Você vai conseguir agir de uma maneira mais efetiva. Então nesse vídeo é um vídeo longo, dicas importantes, sugestões, tentar aprender com a experiência do outro para você não sofrer como ela sofreu, conseguir tirar, entre aspas, mais de letra do que como ela tira hoje. Isso é muito legal para todo mundo que é massoterapeuta. E reforço aqui a minha campanha da massagem não é sacanagem. Eu acho que isso é uma campanha que está surtindo efeito. Tá legal, continue postando sobre isso, me marque, eu costumo repostar quando eu consigo pegar o Stories a tempo. E é isso aí. E outra coisa, a parte 2 do vídeo tá no canal dela, então eu vou colocar o link na descrição aqui embaixo também. Se inscreve no canal dela, que é bem legal, tem bastante coisa sobre massoterapia também. E no mais, muito obrigado, um abraço e bom vídeo. Então, Ai, que difícil. Nossa, falar sobre isso é muito difícil, tem hora. Ai, já volto. Talvez seja o meu vídeo mais difícil. Escolhi ser massoterapeuta por amor. Só não tinha ideia do que poderia vivenciar. Sofri importunação sexual e abuso por diversas vezes, mas é preciso ter voz e contar minha história. Com isso, poderei ajudar quem precisa. Talvez seja o meu vídeo mais difícil. Eu sou Nina Reis, esteticista e massoterapeuta há 20 anos. Isso que você leu no começo do vídeo é a mais pura verdade. Talvez esse seja, sim, o vídeo mais difícil que eu venho gravar, não só aqui para o YouTube, mas também com alguns cortes para as minhas redes sociais. Eu quero avisar aqui, né, para vocês que eu fiz uma colinha aqui, eu deixei algumas coisas anotadas, porque eu sei que eu não vou falar em ordem cronológica. Algumas coisas eu lembro, sim, de datas, né, mas outras não. E eu quero tentar não deixar passar nada em branco, eu quero tentar lembrar o máximo possível. Talvez eu faça algumas pausas para beber água, porque é muito interessante isso, por mais que eu sempre pensei que eu tivesse superado tudo e passado por cima de tudo, quando esse assunto vem à tona, e ainda mais nesse momento que eu decidi falar tudo, né, e muito provavelmente a grande maioria que está perto de mim não sabe de nada disso, e se sabe, sabe muito pouco. Enfim, é isso. Às vezes eu vou precisar dar uma pausa para beber uma água, engolir um pouco mais seco, e vamos deixar acontecer aqui. Eu quero aproveitar para dizer que eu escolhi fazer esse vídeo e deixar ele completo no YouTube, porque é um lugar mais fácil para transmitir tudo que eu quero transmitir e para falar tudo que eu quero falar sem precisar me calar para nada. Aqui no YouTube eu tenho a liberdade de falar as palavras que serão necessárias serem ditas e de me expressar de uma forma bem natural e de uma forma que todas vocês, massoterapeutas, possam me entender. E esteticistas também, né? Mas na parte da massoterapia foram inúmeras vezes que eu sofri importunação sexual e abuso. Então, assim, é muito vasto tudo que eu vivi, e como eu disse antes e repito, eu vou tentar contar o máximo de histórias possíveis aqui, eu vou tentar dividir o máximo que eu posso com vocês. Então, se você
que está começando agora, que tem pouco tempo de carreira na profissão como massoterapeuta e já passou por alguma situação, eu tô aqui para segurar na sua mão, eu tô aqui para te apoiar. Conte comigo de verdade, se você quiser falar comigo no privado, me chamar para conversar. Nesse momento é importante que possamos nos dar as mãos para poder nos ajudar. Isso é importante, dividir isso com uma colega de profissão é muito importante, principalmente porque naquela época, quando eu comecei há 20 anos, e isso foram durante muitos anos no decorrer da minha profissão, eu não tinha noção do que eu estava sofrendo. Então, eu era muito silenciada pela minha ignorância, eu era silenciada porque eu achava que podia ser uma brincadeira de mau gosto, mas eu não tinha noção da gravidade do que estava acontecendo. E hoje, em 2023, eu tenho voz, eu consigo ter força para dizer não, para denunciar e para fazer o que for preciso, e principalmente para segurar na sua mão, profissional que está começando agora e já sofreu algum tipo de importunação ou algum tipo de abuso. E não é fácil falar sobre isso, como eu disse, traz muitas memórias ruins, né? A gente acaba revivendo muita coisa. Como eu disse, as coisas que eu vou falar provavelmente não estarão tão em ordem cronológica, mas eu tentei lembrar de muitas coisas que aconteceu e eu realmente coloquei no papel para que eu não me perdesse. Eu sei, né, como é um assunto muito delicado, eu podia ficar numa perturbação aqui verbal e, enfim, né, eu acho que essa colinha aqui vai me ajudar bastante e eu consigo ir relatando aos poucos para vocês tudo que eu passei nesses 20 anos de profissão como massoterapeuta. Voltando ao que eu disse, né, sobre estarmos em 2023, eu fico muito feliz que nós mulheres estamos correndo atrás dos nossos direitos, nós estamos tendo voz para isso, mesmo que em algumas vezes ainda sejamos silenciadas, nós estamos lutando por esse poder de calar um homem quando ele coloca a gente numa posição em que a gente não quer ser colocada, em que nós não podemos ser colocadas. Então, gente, é isso. Eu vou começar do início, essa parte eu lembro muito bem, porque eu acho que no início tinha muita coisa mais relacionada com cantada, com elogios assim exagerados, né? Sabe aquela sessão em que você fica escutando assim, nossa, como a sua mão é gostosa, como é gostoso ser massageado por você, enfim, como você é linda, né? Eu não aguento, não sei se eu vou aguentar esperar a próxima semana para poder receber os seus cuidados, só que de uma forma sempre pejorativa. Então, isso eu vivi durante muitos anos. Graças a Deus, nos últimos anos eu não vivo isso mais. E muito provavelmente porque hoje eu faço os meus atendimentos somente por indicação. E por indicação das pessoas que eu estou atendendo. Então, se eu atendo uma paciente, ela me indica alguém, eu faço esse atendimento masculino, porque eu já estou atendendo essa minha paciente, então ela conhece a pessoa que vem, então para mim fica muito mais fácil. Mas eu vou falar para vocês que isso está acontecendo de pouquíssimo tempo para cá. Eu atendo por indicação desde 2012, mas mesmo assim eu ainda cheguei a sofrer importunações sexuais e alguns abusos. É muito importante eu dizer que massagem não é brincadeira, massagem não é sacanagem, massagem é cura, massagem é amor, massagem é bem-estar e massagem, acima de tudo, é saúde. Então, precisamos passar isso, repassar isso para as pessoas, para que as pessoas possam entender o real significado de massagem. É importante eu lembrar outra coisa aqui também, que eu já disse
no meu podcast Bem-Estar para que te quero, e acho que disse também no podcast Papo das Duas. A palavra massagista, ela ficou completamente deturpada, né? As pessoas colocaram ela num lugar muito pejorativo. E eu disse isso num vídeo aqui no YouTube. A palavra massagista tem um significado que é o profissional que aplica apenas uma técnica de massagem. Então, se eu aplico uma técnica só, eu sou massagista. Se eu aplico outras técnicas, né, mais de uma técnica, eu sou massoterapeuta. Mas se você não gosta de ser chamada de massagista, você tem todo o meu apoio, esquece a regra de português, e você tem todo o meu apoio para ser chamada de massoterapeuta, já que, infelizmente, é assim que as pessoas respeitam, e olham que não são todas. Por isso, eu vou relatar aqui vários casos que aconteceram comigo. Se você se identificar, né, com algum desses casos, repito também, se quiser conversar comigo no particular, me chama, eu vou ficar muito feliz de saber que eu vou poder te ajudar de alguma forma. Então vamos lá. Eu iniciei o meu processo profissional, né, como massoterapeuta lá em 2003. E em 2003 eu recebia já algumas cantadas de um paciente específico. E ele sempre vinha com essa conversinha, né? Ai, você é muito linda. Nossa, sua mão é muito gostosa. Ai, mãos de fada. Mas sempre num tom pejorativo. Foi até que, né, com as minhas intuições, enfim, para você que não sabe, eu sempre fui muito intuitiva, muito sensitiva e tenho muitas percepções também, né? Eu consigo sacar logo ali algumas coisas, porque vocês vão entender que outras eu não entendi ainda, infelizmente. Mas vamos lá. Então, com essas intuições, com essas sensitividades, eu resolvi perguntar para ele, né, qual era a profissão dele. Por que que eu perguntei, gente? Eu não sei. Mas quando ele me contou qual era a profissão dele, eu descobri que o meu ex-namorado era chefe dele. E aí eu coloquei isso para ele e ele ficou muito sem graça, ou seja, ali ele entendeu que eu já silenciei ele, que ele não tinha permissão nenhuma mais para ficar com essas cantadas exageradas. Vale entender também, e isso é muito importante ser dito, eu nunca vi nenhum profissional, nenhuma profissional falar sobre isso, né, em alguma rede social ou até aqui mesmo no YouTube. Nós somos seres humanos e nós podemos sim, nós profissionais, podemos sim nos apaixonar por quem estamos atendendo, podemos sentir interesse em quem estamos atendendo. Quem estamos atendendo também pode ter esse interesse, mas tudo tem hora e lugar. Não é no momento da sessão que a pessoa vai falar alguma coisa para você. Se essa pessoa tem interesse, ela tem respeito, ela deve fazer isso pós-sessão de massagem. Ela faz isso num outro momento, num outro horário, e se você, profissional da estética ou da massoterapia, tiver interesse e der permissão, aí sim tá tudo certo. A partir do momento que você não deu permissão, que você não quer que aquilo aconteça, corte já no início, mas corte mesmo. Não atenda, peça para sair da sala, faça o que for preciso, mas não deixe ninguém cometer com você uma importunação sexual. Isso é grave e isso é crime. Pós, né, esse tempo de cantadas e falas exageradas, né? Enfim, eu vim para Brasília e comecei os meus atendimentos aqui em 2006 em Brasília. E ainda assim muito crua, como eu disse, foram anos para entender o que eu tinha passado. Eu demorei muitos anos para entender que eu sofri um abuso sexual. E mais para frente eu vou contar para vocês mais detalhadamente sobre isso. Mas comecei aqui em Brasília em 2006 os meus atendimentos e foi então que no comércio local onde eu trabalhava tinham vários trabalhadores, várias empresas, e a gente se reunia ali, alguns, para almoçar juntos. E uma dessas pessoas estava lá sempre, né, almoçando,
E foi então que ele me relatou que estava com dor nas costas e dor nos pés, porque havia pedalado muito e ele era um ciclista, enfim. Perguntou como que seria essa sessão e quanto que seria essa sessão, e eu disse para ele que eu atendia na clínica ali no comércio local, que era onde a gente se reunia para almoçar, mas eu também fazia atendimentos em domicílio. Perguntei o que ele queria, ele disse que se sentia mais à vontade com o atendimento em domicílio, que a clínica poderia deixar ele um pouco envergonhado. Até aí, ok, tudo bem, eu sempre fiz atendimento em domicílio, não teria nenhum problema, afinal de contas eu almoçava junto com ele ali, né? Então, marcamos, agendamos esse horário, eu fui até o apartamento dele para atender, e aí, nessa época, eu trabalhava já com a minha maca, né? Porque eu também depois quero fazer um link sobre isso. Levar ou não a maca, fazer ou não atendimento na cama. Eu quero explicar isso com detalhes também para vocês, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. Mas nesse dia eu levei a minha maca, porque eu fazia atendimento ali na região, né, em várias pessoas, em vários apartamentos. Então eu fui, coloquei a minha maca lá, abri, coloquei o lençol, organizei todo o meu espaço, fiz a massagem nele, era nítido que ele tinha nódulos de tensão por todo o trapézio, por todo o ombro, as costas dele realmente estavam assim, detonadas. E ele estava realmente com muitas dores nos pés. Fiz a massagem, foi bem tranquilo, eu lembro que ele dormiu e tal. Ok. Terminei a massagem, falei para ele o valor, ele fez o pagamento, e aí, antes de eu ir embora, ele já estava assim, já zonzo da massagem, né? Porque a gente fica assim mesmo, depois que a gente recebe uma boa massagem relaxante, a gente ainda demora um tempo para despertar. Ele foi para o canto da cama dele e escorou na cabeceira da cama. Até aí tudo bem. Ele já tinha me pago, eu já estava pegando, fechando a maca, né, para poder ir embora. Aí ele virou para mim e falou assim: Nina, nossa, como eu relaxei tanto, a massagem foi tão boa que me deixou até excitado. Quando eu ouvi essa palavra, eu não me dei conta do que ele estava falando. Aí eu, ai, que bom, sei lá o que eu respondi, não lembro, né, direito assim, mas eu lembro que eu não entendia muito bem a palavra excitado, o que diria sobre isso, né, o que ele estava dizendo sobre isso. Foi então que ele disse assim para mim: então, eu queria te pedir uma coisa, se você não me levar a mal, mas você pode ficar aí mesmo? Eu queria me masturbar para você. E eu queria que você assistisse. E eu lembro que quando ele falou isso, eu fiquei muito em choque, só que eu ainda não tinha essa noção, gente. Como eu disse, eu ainda era muito crua e não se falava tanto sobre isso, pelo contrário, não se falava nada praticamente, tanto que na época eu lembro que eu não contei isso para ninguém. Eu achei que era só uma brincadeira de mau gosto, mas eu lembro que eu fiquei muito desconfortável. Então já linkem aí, né? A partir do momento que a gente se sente desconfortável, passa desse limite. E a gente não pode aceitar isso. Mas na época crua e tão ignorante, eu não entendi nada. Eu lembro que eu só falei assim: então, fulano, me desculpa, né? Eu tô indo embora e ridículo isso que você falou. E peguei e saí. A porta já estava destrancada, eu fui embora. Ah, e eu lembro que eu disse para ele assim: aliás, não precisa nem falar comigo mais. Eu lembro que me incomodou muito, mesmo sem eu entender toda a importunação que eu estava passando. E aí eu lembro que depois continuei almoçando no mesmo lugar, ele demorou muito tempo para voltar nesse lugar. E aí, acho que 2 anos ou 3 anos depois, ele veio me pedir desculpa pelo que ele tinha feito. Eu não lembro mesmo qual foi a minha reação. Eu sei que eu nunca mais falei com ele, também nunca mais ouvi, graças a Deus. Então, gente, essa foi a primeira situação muito séria que me aconteceu aqui em Brasília, e eu sem entender nada, né, sem ter noção de que isso era crime. Né? E eu não tinha voz, eu ainda era uma pessoa muito tímida, né? Isso em 2006. Bom, em 2010, eu já disse aqui, eu acho que no YouTube eu já disse, mas nas minhas redes sociais eu já falei algumas vezes, em algumas lives. Mas se você chegou aqui agora, né, ou enfim, se você não me acompanha, chegou aqui de paraquedas, né, e tá assistindo esse vídeo,
Eu quero contar o seguinte, eu trabalho com massagem há 20 anos. Em 2010, eu fui trabalhar em um hotel muito famoso aqui em Brasília. E eu sempre falo que esse hotel foi a minha faculdade. Foi lá que eu entendi tudo sobre importunação, apesar de ainda não ser configurado importunação. A importunação, se não me engano, teve configuração a partir de 2018, mas em 2010 eu tive de 2010 para 2012, né, que eu trabalhei nesse hotel, eu tive ideia de tudo que eu estava vivendo, e aí eu já estava afiada. Eu tinha respostas na ponta da língua, mas aí eu quero contar alguns casos que eu passei aqui para vocês. Então, assim, as mais comuns, né, eram pessoas chegarem no hotel, olharem para o menu de serviço e falarem assim, nossa, massagem R$170, mas tem final feliz, né? Mas tem uma brincadeirinha no final, né? É massagem com finalização? Eu não sei mensurar quantas vezes eu ouvi isso na minha vida, assim, mais de 100, mais de 500 vezes, mais de 1000, não sei. Não sei. Eu sei que no começo eu não entendia bem, eu não sabia como me esquivar disso, como sair fora, como reagir, né? E foi então que, vivenciando tudo isso no hotel, e por que o hotel foi um aprendizado? Para mim foi minha faculdade. No hotel eu atendia o público masculino, assim, 90% do público era masculino. E desses 90%, 85% era um público que estava lá só por um final de semana, que talvez eu nunca mais fosse ver. Então, esses homens, né, achavam que estavam num poder, que podia fazer o que quisesse, que nunca mais ia me ver, que ia jogar aquela cantada barata, ou essa brincadeirinha, né, e que poderia funcionar. Então eles pensavam de tudo, que podia usar e abusar de nós profissionais. Então, tanto eu quanto as minhas colegas da época lá do hotel, passamos por isso, e isso foi muito difícil no começo. Tanto que uma delas desistiu completamente de atender o público masculino e só atende o público feminino. Mas então, nesse momento que eu estava no hotel, eu ouvia muito isso, ouvia demais. E lá no hotel que eu aprendi e entendi a importância da maca ou do tatame, porque muitos profissionais da massoterapia não atendem na maca, atendem no tatame. Mas foi nesse momento que eu entendi que quando a gente carrega todo o nosso material e coloca dentro do espaço do outro, a gente monta o nosso próprio espaço, o nosso próprio território no território do outro. Então aquilo já é uma barreira. Quando a gente se propõe a atender na cama da pessoa que contrata o nosso serviço, para mim, além de ser muito incômodo, eu fico com as costas toda dolorida, eu saio acabada de uma sessão feita na cama, né? Tem isso da pessoa estar no território dela. Então ela acha que nesse momento ela faz o que ela quiser. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Você está no espaço dela, você está na cama dela, ou seja, você pode ouvir o que você quiser. E não é bem assim, né, gente? Então tomem muito cuidado com isso. Eu sei que para quem está começando, muitas vezes é difícil adquirir tudo para poder fazer uma entrega de excelência num atendimento em domicílio. Mas a entrega de excelência, ela começa pelo seu trabalho, pelo que você vai entregar a partir das suas mãos. Então não leve em consideração outras coisas, mas leve em consideração ter esse apoio, como a maca ou o tatame, para que você tenha o seu território montado dentro do território do outro. Eu espero que eu consiga deixar isso bem claro aqui para vocês. Então faça isso para poder trazer ainda mais segurança para o seu trabalho. Isso é importantíssimo, essencial e fundamental. E se você não fez isso ainda e não está fazendo isso ainda, você vai perceber essa diferença quando fizer essa mudança. Bom, nesse momento aí que eu estava, né, atendendo no hotel, tinha todas essas perguntinhas, né, que eu falei, essas palavras idiotas aí que os homens usavam, e aí muitas vezes com a minha resposta eu deixava o homem sem graça, eu deixava ele com muita raiva,
ou eu fazia com que ele risse, né, da situação e pensasse o quão idiota eu sou e estou fazendo uma piada para essa profissional. Para que passar por esse papel e deixar com que ela passe por essa situação? Então eu consegui desenvolver algumas técnicas ali, muito pessoais, né, porque isso vai de cada um, e vinha muito do que eu estava recebendo. Às vezes o cara vinha só ali devagarzinho e eu já cortava. Às vezes ele vinha com tudo, aí eu podava total mesmo, assim, com brutalidade, porque eu já não queria mais aquilo para mim, né? Principalmente com essas palavrinhas pequenas, porque começa daí. Só que tiveram, né, na verdade, outros casos onde eu fui pega de surpresa. E é esses que eu quero relatar aqui e contar um pouquinho para vocês. Em um desses atendimentos que eu fiz, né, no quarto do hotel, porque eu tinha o espaço do spa, que também aconteceram várias coisas lá, e tinha a parte que eu ia para o quarto do hóspede, né, para atender. E aí teve um desses casos que eu estava atendendo, né, e tal, e aí o cara estava puxando assunto e tal, e de repente ele virou de costas, eu estava fazendo as pernas dele, e uma hora do nada ele falou assim para mim: então, eu gostaria de saber se você não vai me surpreender mais. Aquela frase, para mim, eu realmente não tinha entendido. Aí eu falei: o quê? Você quer que eu use ventosa? Você quer que eu use bambu? Aí ele virou para mim, ele teve a capacidade de olhar para mim e falar assim para mim. E ele me contratou porque ele estava com uma dor muito forte na lombar. E aí ele olhou para mim e virou e falou assim: não, com aquela, né, acha que, ai, que nojo. Enfim, ele olhou para mim com um ar sensual, achou que estava sendo sensual, que estava fazendo uma coisa maravilhosa, né? E olhou para mim e virou e falou assim: não, eu quero saber se você pode surpreender mais que a massagem, se você vai fazer alguma coisa além da massagem. Eu falei: então, você tá com dor na lombar, né? Eu posso pegar o meu cotovelo e socar ele na sua lombar, você vai sentir tanta dor, você vai ficar surpreso, porque você vai até a lua, vai voltar, provavelmente você nunca mais vai esquecer de mim, porque daí você vai entender a dor que você tá sentindo. E aí, enfim, é muito louco isso, porque muitos homens ficam putos quando você reage, entendeu? Então, assim, naquele momento, eu já tinha sofrido tantas importunações ali, que eu já nem me importava mais se o cara ficava chateado, se não ficava. Eu queria só parar ali, receber meu dinheiro e ir embora. E uma coisa que eu aprendi no hotel também, eu vou contar isso aqui bem rapidinho para vocês, eu não começo a massagem de costas. No hotel, o que eu aprendi? No hotel eu aprendi muitas coisas, por isso lá foi minha faculdade. No hotel eu aprendi o seguinte: todo gringo, todo estrangeiro tira a roupa toda para fazer massagem. Eles já estão acostumados, no país deles é assim, e eu nunca sofri nenhuma importunação com gringo. Eles simplesmente tiravam a roupa, deitavam, faziam massagem e dormia, inclusive, e estava tudo certo. Com brasileiro, eu não gostava de fazer isso, porque eu tentei começar assim, tem vários spas que seguem esse protocolo e está tudo bem de seguir ele, mas eu entendi por mim que quando eu começava de costas, a pessoa não estava me vendo e ela começava a criar fantasias na cabeça dela. Quando ela virava de frente, ela simplesmente já estava, né, eu vou ser bem direta aqui com vocês, já estava com ereção. Então isso me incomodou muito quando eu percebi que essas coisas estavam acontecendo com frequência. Foi quando eu mudei todo o meu protocolo e comecei a atender de frente primeiro. Porque o que eu entendi? A pessoa deitou de frente, o que eu entendi e o que eu entendo até hoje. Porque até hoje eu sigo esse protocolo. Eu começo pelos pés, então a pessoa está deitada aqui na minha frente, a gente já tem um contato visual, onde eu já passo um constrangimento para essa pessoa, porque não é naquele momento que ele já vai falar alguma coisa. Então a pessoa está de frente, eu começo pelos pés, e depois, quando vira de costas, a pessoa geralmente apaga. A maioria das pessoas realmente apagam, dormem, e aí tá tudo certo para mim. Então, assim, eu quis criar esse protocolo para mim, porque para mim foi mais fácil.
e eu entendia realmente que quando era o contrário, era muito ruim. Tanto que anos depois eu fui. Não, não foi nem anos depois, perdão. Tanto que depois eu fui trabalhar em um spa, numa academia, e o protocolo era esse, começar de costas. E eu lembro que na mesma hora eu falei para a equipe assim: eu não vou fazer isso. Eu fazia, não deu certo. Quando eu entendi que não deu certo, eu passei a fazer o outro protocolo. E eu lembro que as meninas ficaram meio de rabo de olho assim, não gostaram, me acharam um pouco petulante e tal, até que uma delas sofreu um abuso dentro da sala, onde o cliente lá, o paciente, pegou as mãos dela e começou a passar as mãos dela no peito dele. E aí, a partir daquele momento, ela falou: a partir de hoje eu faço o protocolo da Nina, porque para mim vai ser mais fácil, e eu entendi que é melhor. Enfim, eu estou dando só essa dica aqui para vocês, porque realmente para mim começar pelos pés é melhor, porque eu coloco ali, eu demonstro um limite para ele já de cara, eu já coloco esse limite visual, né? Então isso é importante, a gente precisa colocar esse limite, impor esse respeito ali, né, para a pessoa. E aí para mim ficou muito mais fácil. Então eu só fiz esse adendo aí, gente, porque eu acho que ele é importante. Pode ser que eu esquecesse de falar sobre ele depois. Mas aí no hotel eu aprendi tudo isso. Então eu entendi que o ideal era começar de frente, que estrangeiro tira a roupa, mas que brasileiro, quando quer tirar, eu não permito que tire, porque geralmente tem conotação sexual e tem alguma importunação ou algum abuso, e eu não quero passar por isso, então eu não permito. E aí é claro que a gente vai entendendo isso no decorrer dos anos, né, em que estamos trabalhando e, infelizmente, sofrendo algum tipo de importunação ou de abuso. Vou beber uma aguinha. Teve uma outra situação onde eu fui atender um outro paciente no quarto. E nessa época, é por isso que eu falei que eu não tem coisas que eu não lembro da parte cronológica, né? Mas nessa época eu lembro que eu ainda não ia com a maca. Na verdade, eu cheguei a fazer no hotel 3 atendimentos no quarto só, diretamente na cama do hóspede. 2 atendimentos masculinos e 1 feminino. E quando eu percebi que aquilo estava realmente acabando com a minha coluna e estava me deixando constrangida, eu passei a levar maca em todos os atendimentos. Mas aí, nesse atendimento específico, o cara estava deitado, ele disse que estava com muita dor nas costas e com um pouco de dor no pé esquerdo. E aí eu me lembro perfeitamente que ele deitou na cama e eu sentei no chão, né? A cama não era tão alta assim, então eu conseguia trabalhar os pés dele sentada. Só que como eu estava sentada, eu conseguia olhar na direção todinha dele, assim, entender todos os movimentos. E aí eu estava massageando o pé dele e eu senti que ele estava puxando a toalha. E aquilo começou a me incomodar. Eu continuei com a massagem e ele fazia aquilo sutilmente, achando realmente que eu não iria perceber. E aí aquilo começou a me incomodar, até que de repente... Oi, gente. Tô passando para dizer que eu vou encerrar essa parte 1 aqui, porque o vídeo ficou muito grande, então semana que vem eu venho com a parte 2. E aí eu aproveito para já pedir para vocês, se você já tá gostando aí desse vídeo, infelizmente é um assunto muito doído, né, um assunto pesado, mas se você já está gostando, se identificou aí com alguma coisa, né, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e deixe seu like também. E até a semana que vem. Beijo, tchau!